1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 ao 16. Vamos ler. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias, o profeta. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta noite. No nome de Jesus, toda a igreja diga amém, diga graças a Deus. Diga: fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém. Por favor, irmãos, pode se assentar. Nós temos aqui uma palavra muito conhecida, né? Talvez nem de todos, mas da maioria. E é uma palavra que tem trazido assim um incentivo, porque muitas vezes, com relação à parte financeira, nós temos muitas dificuldades e fica às vezes difícil nós falarmos, orientarmos, quando, por exemplo, estamos num momento de escassez, num momento difícil, num momento de falta de emprego, num momento de dificuldades para adquirir, né, o básico da nossa alimentação, enfim, né? E nós estamos passando ainda este momento, e é claro que tem pessoas que passam muita dificuldade, né? Muitas vão levando, vão superando, mas tem pessoas que ficaram desempregadas, tem pessoas que estão até hoje sofrendo consequências da doença, né? Do vírus. Outros estão ainda, né, esperando uma porta se abrir, um livramento aparecer, para que ela possa retomar, né, voltar a ter a vida de antes, ter suas necessidades supridas, ter seu trabalho, ter sua saúde perfeita, enfim, né? Todos nós, cada um tem a sua luta, cada um passou por um momento difícil, e aqui, essa palavra, irmãos, é justamente para momentos de dificuldade, momentos difíceis, porque às vezes nós achamos que porque nós estamos tendo momentos difíceis de lutas,
Deus vai mudar a palavra dele. Deus vai mudar o ensinamento, a orientação. Deus vai quebrar o próprio acordo que ele fez. E isso não acontece. A Bíblia está aqui, ela é única, né? É o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que deixou o seu ensinamento, a sua palavra. O ensinamento que Deus deu, né? Desde o princípio, ele já via todos os séculos, todas as gerações, todo o tempo da face da terra. Ele já sabia, já nos conhecia, né? Mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, como ele disse para o profeta Jeremias, né? Eu te conheço desde que você estava no ventre da tua mãe. Porque quando Deus escolheu o profeta Jeremias e falou que ele seria o profeta, que ele traria a mensagem, a palavra de Deus ao povo, ele disse: não, eu não sei falar, né? Eu não sirvo, eu sou como uma criança, né? Mas Deus trouxe a palavra para o profeta e disse: eu te conheço, eu sei quem você é, né? Às vezes nós queremos justificar alguma coisa diante de Deus, que nós não temos tempo, que nós não somos capazes, que nós temos limitações, que nós, alguns, né, que se acham muito tímidos, enfim, nós queremos colocar diante de Deus algo que Deus sabe muito mais e muito melhor do que nós mesmos, né? Por quê? Porque Ele já hoje, nós conhecemos hoje, nós vemos às vezes a nossa dificuldade, muitos vê a sua falta de méritos, de talentos para determinadas coisas, e às vezes a pessoa então, ela justifica, ou ela se justifica, ou ela se sente menor, se sente humilhada, se sente incapacitada. Mas Deus, Ele conhece o nosso amanhã, Deus conhece o nosso futuro, isso que nós não podemos nunca nos esquecermos. Então, quando Deus escolheu Jeremias, Deus sabia as limitações de Jeremias, né? Deus sabia as limitações dos demais profetas, Deus sabia as limitações dos apóstolos, dos cristãos, dos primeiros cristãos. Deus conhece as limitações nossas hoje, a minha, a tua. Por isso que Deus escolhe, Deus sabe o que cada um pode realizar. Então, quando Deus nos chama e nós recebemos uma missão, e muitas vezes nós entregamos, nós não queremos, não, eu não consegui, eu não consigo, eu não tenho capacidade, então nós estamos indo contra o propósito de Deus. Nós estamos querendo dizer para Deus assim: olha, eu sei da minha vida, eu sei das minhas limitações. Nós estamos querendo dizer para o Criador que nos fez já, porque Deus, quando nos fez, Deus, quando nos permitiu nascer aqui, quando Jesus nos escolheu, Ele já nos escolheu sabendo tudo e respeitando as nossas limitações. Ele já sabe, Ele já conhece. Então, quando Deus nos escolhe, quando você muitas vezes é convidado para participar de algum ministério, e você se sente incapaz, fraco, acho que eu não vou, a única coisa que você tem que pensar é: se veio na minha mão, foi porque Deus quis, porque Deus permitiu. Se Deus me escolheu, se Deus me deu essa atividade, este compromisso, é porque Ele sabe que eu vou poder realizar, que eu vou poder executar. Por exemplo, nesta passagem aqui, Elias era um profeta escolhido de Deus, foi um dos maiores profetas da Bíblia. Os judeus, o povo de Israel, até hoje, eles têm Elias como um dos maiores profetas. Por isso, Elias foi arrebatado, não morreu. Ele tem um plano, Deus tem um plano para os judeus, que Ele vai enviar Elias, né? E outro que ninguém sabe com certeza quem é este outro. Uns acham que é Enoque, outros acham que é Moisés. Eu fico com Moisés, né? Pelo que é colocado em Apocalipse, as características das duas testemunhas. E as características são dos dois profetas que os judeus mais amam, mais consideram, que realizaram maiores milagres e que foram canais, instrumentos de Deus para fazer grandes livramentos, grandes maravilhas.
E quando você lê lá em Apocalipse sobre as duas testemunhas, e falam como que essas testemunhas vão vir realizando sinais, e fala que os sinais é com água e com fogo, né? Os sinais que aquelas testemunhas falam, traz a característica certinho de Elias e de Moisés. Mas Moisés, né? Nem todo mundo fala, Moisés morreu, né? Moisés morreu. Se a gente crê num profeta que morreu, que vai vir, vai ser como se a pessoa, como se a Bíblia estivesse pregando reencarnação, e a Bíblia não prega reencarnação, condena a reencarnação. A Bíblia prega encarnação, né? Então a encarnação de Jesus, ele veio, entrou no ventre de Maria por um milagre, por uma obra do Espírito Santo de Deus, veio, se fez homem, viveu, morreu, o seu corpo, né, foi sepultado, mas ele ressuscitou com o corpo glorificado de Deus e voltou a viver. E Elias não morreu, a Bíblia diz que Elias foi tomado, Elias foi levado num grande redemoinho, nunca mais ninguém viu Elias. E o seu sucessor Eliseu continuou fazendo milagres, e como Eliseu pediu porção dobrada, Eliseu realizou o dobro dos sinais, dos milagres que Elias realizou, né? A Bíblia fala sobre 7 milagres, grandes milagres, né? 7 que Elias realizou, e fala sobre 14 milagres que Eliseu foi usado por Deus para realizar. Amém, irmãos? Claro que Elias continua sendo o melhor dos profetas, e Moisés também, e o povo judeu reconhece isso, ama, e a Bíblia diz que as duas testemunhas que virão serão profetas que os judeus vão ouvir, e que esses profetas vão pregar no período da grande tribulação, quando se levantar uma grande perseguição sobre a vida dos judeus. E eles então vão ver Elias, e o outro profeta, né? Vou falar aqui Moisés, né? Mas ninguém pode falar isso categoricamente, né? Mas vamos supor que seja Elias e Moisés vão pregar para os judeus, e eles vão crer, e eles vão se arrepender, né? E eles então serão mortos, porque eles não podem mais ser salvos. Ninguém vai poder mais ser salvo pelo sangue de Jesus, porque com o arrebatamento da igreja, este período de graça acaba. Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, onde Jesus veio e pagou pelos nossos pecados, fez um sacrifício em nosso lugar, e o que nós precisamos hoje é crer em Jesus, e através do seu sangue sermos lavados, purificados, o nosso nome escrito no livro da vida, e quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, nós estamos salvos. Amém? Glória a Deus. Mas com o arrebatamento da igreja, começa um período chamado de grande tribulação, onde o anticristo vai reinar. O anticristo, pelo que nós entendemos, através dos estudos de Apocalipse, né, que falam sobre os acontecimentos que antecedem o arrebatamento e a vinda e o início do reinado do anticristo, ele já está por aí, né? Ele já está por aí. Então você precisa crer nisso, que Jesus está voltando, e que não há tempo a perder, que o tempo é agora, é já, de nós nos prepararmos, de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus ensinou. Nunca deixar as coisas de Deus para depois, em segundo plano, mas colocar sempre em primeiro lugar, porque nós não sabemos o dia e a hora que vamos morrer, nem o dia e a hora que Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja, que são os fiéis da terra, que são a noiva de Cristo. Você viu neste louvor aí, né? Que fala sobre o final, sobre a Maranata,
que é para abrir a porta da nossa casa e a porta do nosso coração, da nossa vida, para receber o noivo Jesus, né? Porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Um dia Ele vai levar a noiva que estiver viva, a noiva, a igreja ou as pessoas, né? Que tem Jesus, que nasceram de novo, e aqueles que morreram vão ressuscitar e vão para as bodas, para a festa de casamento, onde nunca mais a noiva vai ficar separada do noivo. Por quê? Porque vai ter o casamento de Jesus com a igreja, com a noiva. Isso é simbólico, sabe, irmãos? Isso é um ensinamento simbólico, como há o casamento aqui, né? Que namora, cada um na sua casa, noivado, cada um na sua casa, mas chega o dia do casamento, onde se juntam e, como a Bíblia ensina, para sempre, até que a morte os separe. No céu vai ter o casamento também, de Jesus com a noiva. E a igreja, nós não seremos mais noiva de Cristo, seremos a esposa de Cristo. Espiritualmente, estaremos juntos. Jesus vai vir no período do milênio, e a noiva vem, ou melhor, a esposa vem junto, porque enquanto estiver aqui, aquele período de grande tribulação, está tendo uma festa no céu, a união de Cristo com a igreja, o casamento de Cristo com a igreja, e haverá festa, enquanto aqui vai estar um período que a Bíblia diz que nunca houve, de tribulação, onde as pessoas vão pedir a morte. E a Bíblia diz que a morte vai fugir. As pessoas não vão morrer porque estão pedindo a morte. Por quê? Porque é um período onde todos vão experimentar, né, uma vida sem o Espírito Santo, sem a Bíblia. Querem destruir a Bíblia, muitos pregam contra a Bíblia, mas logo, irmãos, não vai ter Bíblia, não vai ter igreja, né? Logo as pessoas vão desejar ter a Bíblia, desejar alguém que pregue, desejar alguém que ore, mas ninguém vai ter força mais. O Espírito Santo vai subir junto com a igreja, irmãos. No arrebatamento, o Espírito Santo não vai estar mais sobre a terra. Você já imaginou isso? Nós não estamos pensando muito, nós não estamos valorizando isso. Mas Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Para quê? Para guiar, para fortalecer, para ajudar, para estar conosco, para nos dar força, para que nós vençamos. Porque Jesus disse, se eu for, o Espírito Santo não virá. E se ele não vier, ninguém vai pregar, não vai dar continuidade. Mas o Espírito Santo veio, ajudou os apóstolos, todos os discípulos, as pessoas se converteram, e até hoje o Espírito Santo é nosso parceiro. O Espírito Santo trabalha junto conosco, nos ajudando e nos usando e confirmando as palavras que nós falamos, seja aqui, seja individualmente, seja quando você abre a sua boca e fala e traz uma palavra profética para alguém, dizendo que Jesus é poderoso, que a pessoa vai ser curada em nome de Jesus, que Jesus já levou as nossas dores, as nossas enfermidades. O Espírito Santo vai dizendo sim, é verdade, vai confirmando no coração. Quando pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo é que convence, não é o pregador, não é a pessoa que está falando, seja no púlpito, seja no online, né? Seja numa televisão, seja onde for. O Espírito Santo só espera que alguém abra a boca para falar a palavra de Deus, para ensinar, para pregar Jesus, o único caminho, o único Salvador, para que ele testifique no coração da pessoa que é a verdade, que ela pode crer, que ela pode se entregar, porque ela será abençoada e aquela palavra vai se confirmar na vida da pessoa. Aleluia, glória a Deus. Mas um dia não haverá nem pregadores, porque o Espírito Santo não vai ter essa parceria. E nós, irmãos, sem o Espírito Santo não somos nada. Sem este Espírito de Deus morando na nossa vida, nos guiando,
nos convencendo, nos usando para convencer. Ele que convence. A Bíblia diz que Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Então a palavra tem que ser pregada para que o Espírito Santo possa falar. Ou seja, nós falamos aos ouvidos, o Espírito Santo fala no coração. Se não houver essa parceria, não funciona, porque o Espírito Santo não pode falar sem a palavra, sem a pregação da palavra ou a leitura da palavra, mas com o Espírito Santo na nossa vida. Aí sim, essa palavra se torna viva e eficaz. Então é o momento de pregarmos, é o momento de nos prepararmos, é o momento de estarmos atentos. Os irmãos percebam o que o mundo está virando, o que está acontecendo no mundo, como que está havendo uma inversão de valores terrível. Nós nunca vimos algo igual, algo parecido. As pessoas que fazem o bem, as pessoas que têm uma atitude de amor, que pregam o Evangelho, essas pessoas são perseguidas. As pessoas não têm mais liberdade de falar o que elas pensam. Nós estamos vivendo uma época que muito em breve será proibido pregar o Evangelho, proibido falar sobre pecado. Já está sendo. Tem pessoas sendo processadas, pastores sendo processados já, porque pregam contra pedofilia, contra homossexualismo, prega contra adultério, contra muitas coisas. Então, hoje não tem pecado, pode fazer tudo. Isso é o mundo, isso é aqueles que vivem no mundo que jaz no maligno. Satanás, ele é príncipe do mundo, no mundo espiritual. Então nós precisamos da palavra. E aqui essa palavra que nós lemos fala justamente de um período difícil que parou de chover por causa do pecado do povo. Elias orou e parou de chover. Falou para Deus: pode parar de chover, não manda mais chuva não, esse povo não merece. O Senhor manda chuva, aí eles plantam, colhem, eles dão louvor a deuses pagãos, aos deuses de outras nações. Deus que tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem garganta mas não sai som, tem mão mas não apalpa, tem pé mas não anda. Elias ficou revoltado e orou. E Elias era um homem como nós, um ser humano como nós somos, mas ele falou, ele pediu e Deus assinou embaixo. A Bíblia diz que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, Ele nos atende, né? Então às vezes a gente fala: Deus não pode, é muito difícil. Elias não pensava assim. Parou de chover, veio a fome, veio a dor, veio a dificuldade, né? Mas um dia houve lá Elias fez um acordo: vamos lá, vamos ver qual é o Deus verdadeiro, o Deus que fala, que anda, que responde, um Deus que ouve. E foram lá, clamaram para o Deus de pedra, para o Deus de ouro, não teve resposta, mas Elias fez uma oração simples, e Deus mandou o fogo do céu, consumiu aquele holocausto. Os profetas pagãos foram destruídos, e o povo se alegrou, o povo se converteu, ou seja, o povo renovou a sua fé em Deus. E Elias então orou pedindo chuva. Agora, Senhor, pode mandar chuva, porque o povo está de volta. O povo abandonou os deuses pagãos, o povo agora está crendo, está te louvando, e Deus mandou chuva, e o povo se alegrou, né? Mas neste período que estava sem chover, começou a ter grande fome, grande escassez, um período muito difícil para aquele povo. E Elias foi sustentado por Deus com pão, né, com alimento, com água, até que um dia secou o ribeiro. E Deus falou com Elias assim: agora você vai comer e beber a sua última refeição aqui, porque o ribeiro
já está secando. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus providenciou um corvo, um urubu, para levar carne, para levar comida para Elias. É interessante isso, né? Mas a gente imagina assim, o urubu, ele come coisa estragada, carniça, né? Se Deus escolhesse outro pássaro, o pássaro ia comer tudo, né? Então ele escolheu o corvo, né? O corvo esperava coisa estragada, essa comida, a comida dos urubus, né? E o urubu trouxe, Elias estava já morrendo de fome, né? E vinha, trazia, e ele ia lá no ribeiro, tomava água de lá, mas aí foi secando. Então Deus falou assim para Elias: agora você come, vai ser a sua última refeição aqui, e depois eu estou preparando uma viúva para te sustentar. A Bíblia, ela é muito interessante e ela traz muitos ensinamentos para nós. Aqui, dessa passagem aqui do urubu, do corvo, é um ensinamento precioso, né? Que Deus, ele não escolhe quem ele usa, ele escolhe quem pode ser usado, entendeu, irmãos? Ele escolheu o urubu, ele sabia que ele podia confiar e contar com aquele serviço daquela ave. E conosco também, às vezes Deus quer nos usar, quer nos escolher para alguma atividade, alguma coisa, mas nós achamos que nós não podemos ter aquela responsabilidade. Nós achamos que nós somos muito comuns, somos muito simples, que nós estamos tendo muita necessidade, nos sentimos fracos, sem capacidade. Mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Sabe por quê, irmãos? Ele quer toda a glória para Ele. Ele queria que Elias reconhecesse isso, que quem o estava sustentando não era simplesmente uma ave, era Ele, através daquela ave insignificante, desprezada, né? Até nojenta, mas que foi usada para sustentar o maior dos profetas da Bíblia. E ele comeu, ele bebeu e se pôs a caminhar. Ele disse: eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Mas não era uma viúva rica, era uma viúva pobre. E eu acredito que Elias falou: nossa, eu vou sair do corvo para uma viúva pobre que não tem nem para ela me sustentar. E Elias já achava que ele já estava no fim da sua vida, né? Que Deus já não tinha muito mais coisa para fazer através dele, que ele já tinha trabalhado muito. Mas Deus disse: não, antes de você terminar a sua carreira, encerrar a sua carreira, ainda tem muita coisa para você fazer. Você vai ser sustentado por esta viúva. E Elias vai, talvez desanimado, né? Puxa, não podia ser o palácio, não podia ser lá com o rei, não podia ser com uma família nobre, uma viúva, né? Pobre. E Elias chega e está sentado ali, e ele vê aquela mulher catando lá uns cavaquinhos ali e tal, e ele olha para ela assim e fala assim: me traga um pouco de água, estou com sede. Aí ela: tá bom, vou buscar. Ele fala: e traga também um bolo ou um pão para que eu coma. Ela falou: oh, meu senhor, eu posso trazer a água, mas o pão, eu tenho só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e só para fazer mais um pão, eu e meu filho vamos comer, aí nós vamos esperar a morte, porque não temos mais nada. E quando nós meditamos nessa passagem, irmãos, que Deus manda Elias, Deus queria resolver dois problemas. Elias precisava comer, né, para ter saúde, para ter vigor, para poder ser o profeta, o mensageiro, ajudar as pessoas.
E aquela viúva precisava de um milagre para continuar vivendo. Amém? Preste atenção, isso mostra que a nossa parte, que às vezes nós estamos em situações difíceis e queremos pular etapa, né? Estamos numa situação difícil, aí você pensa assim: não, eu não posso dar uma oferta, eu não posso dar um dinheiro, não posso ajudar a cesta básica, porque eu estou necessitado. E Deus manda Elias justamente numa pessoa necessitada. Por quê? Porque Deus queria abençoar aquela viúva para ela sustentar o profeta. Amém? Elias não entendeu bem isso quando Deus mandou, mas ele vai e, como obediente, ele foi e viu a mulher, sabia quem era ela, e ela fala assim: a água eu posso trazer, mas o pão... Aí, quando ela fala que ia comer e morrer depois de comer o último pão, ele: tá bom, faça como a senhora está dizendo, mas vai e faça primeiro para mim. Irmãos, isso é terrível, né? Terrível. Eu me lembro sempre, né, que quando nós chegamos em Maceió, de Recife nós trabalhamos, mas fomos auxiliar. E o auxiliar, né, ele não tem a responsabilidade nós tínhamos uma ajuda de custo, eu e meu esposo, né, éramos casados de novo, mas a gente não tinha preocupação de pagar o aluguel da igreja ou comprar as coisas para a igreja. A nossa preocupação era obedecer e ir pregar aqui, pregar ali, pregar lá. Não tínhamos igreja lá em Ourinhos, mas o pastor assumiu Maceió e precisava abrir obras, né? Então ele me ofereceu uma igreja. Eu era auxiliar dele na época. Eu assumi a igreja, mas era um salão alugado. O salão chovia mais dentro do que fora. Era algo muito precário. E nós começamos a trabalhar. Falei: mas nós temos que ou reformar esse salão, ou comprar outro, ou comprar um terreno para construir um templo. Mas que jeito, com que dinheiro, né? Saímos daqui, deixamos tudo, vendemos todas as coisas que tínhamos, porque a gente não tinha dinheiro para pagar um caminhão para levar mudança. Meu irmão emprestou a Kombi, foi o que coube na Kombi, levamos e chegamos, começamos a pregar o evangelho, deixamos tudo também, a gente não tinha nada, e começamos a ensinar. E o povo queria comprar, queria fazer, só que a gente precisa se unir. Eu prego, eu falo, eu administro, mas vocês têm que contribuir. E começamos a pregar e ensinar. E tinha pessoas que criticavam muito, né? Chamavam a gente de aproveitador, de ladrões, porque saímos aqui de São Paulo para roubar aquele povo miserável, conforme eles diziam, e nós fomos para abençoar aquele povo, como abençoamos, né? Graças a Deus. Mas precisamos ter coragem, a gente precisou ter muita coragem para isso. Mas essa palavra aqui, irmãos, é maravilhosa. Ela é, quando eu leio assim, eu vejo certinho, né? Chegamos e ensinando o povo a contribuir, a dizimar com as promessas da palavra de Deus. E alguém chegou, pessoas falar comigo: a senhora não tem vergonha? Vim aqui, um povo tão humilde, tão pobre. Em vez de vocês ajudar eles, vocês querem tirar o pouco que eles têm. Coisas assim, sabe, irmãos? Mas nós cremos na palavra de Deus. E nós fomos pregando, e o povo foi ajudando. Quem não tinha, fazia alguma coisa para vender. E faziam até bingo, até pescaria, para poder levantar dinheiro. Quer dizer, quando a pessoa tem vontade, alguma coisa ela vai fazer para ajudar. Aquilo que ela pode, aquilo que ela consegue. Pessoas que sabiam pintar, outra dava um pano, fazer guardanapo, a outra pintava, e o povo se animou, o povo foi crescendo, Deus foi abençoando. Nós saímos de um lugar, construímos uma igreja assim de sapé, com tudo coberto com palha de coqueiro, separado também com palha de coqueiro, o chão batido. Ali nós
saímos do aluguel do salãozinho que chovia tanto, para poder, um senhor cedeu o terreno e nós construímos essa igreja, né? Uma igreja que parecia cabana de índio, que eles falavam que era cabana de índio. Então vem ver os índios aqui, vem ver a Índia, né? A gente tinha um salão, construíram assim um tabladinho para mim, né? Altinho, que ficava no meio assim do salão. E eu ali naquele tabladinho, eu pulava, eu pregava, eu cantava, eu fazia tudo. E era uma igrejinha que o fogo caía, irmãos, e o fogo caía. E a gente estava bem no meio, bem junto, e pregando, incentivando. Compramos um terreno, construímos uma igreja. Não foi fácil, mas na época nós construímos a igreja mais bonita de Maceió, capital. Amém? Aplauda Jesus porque Ele merece. Glória a Deus. Uma senhora que fazia campanha, ela tinha um buffet muito forte, né, lá na cidade, e ela precisava de uma bênção para o marido que tinha, né, estava arrumando, tinha outra mulher. Ela foi lá para o marido voltar, para reatar, né, abençoar o casamento dela, fez a campanha. E um dia ela chegou para mim e falou: quando a senhora precisa, eu ajudo, eu dou para a senhora, nunca mais pedir dinheiro para esse povo. Eu falei: olha, se você quiser ajudar, você ajuda, que Deus vai te abençoar. Mas eu não vou deixar de ensinar esse povo, que você não tem ideia, quando eu cheguei aqui, como que esse povo era, e o que eles são hoje. E Deus ainda está trabalhando, está abençoando, abrindo portas, tirando da miséria. Porque, irmãos, se nós queremos sair da miséria, se alguém quer sair da miséria, das dívidas, se alguém quer um emprego melhor ou quer um emprego, precisa começar a plantar a semente. Se não plantar, não tem colheita. A Bíblia ensina. Existem muitos mercenários por aí, mas isso é coisa do inimigo para condenar, né, trazer dificuldades na pregação do Evangelho, que ensina o dízimo e a oferta. Isso é bíblico. E quando nós cremos, nós vemos. E se nós queremos ser canais de bênção, nós temos que pregar tudo que a Bíblia ensina, né? Salvação, batismo com o Espírito Santo, cura divina, volta de Jesus, mas o ensinamento sobre o plantar e colher, sobre as janelas nos céus abertas e vir a bênção da maior abastança. É a Bíblia que ensina, irmãos. Aqui tem essa passagem que fala que Deus manda Elias numa mulher pobre, paupérrima, que estava preparando, reservando um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para a sua última refeição. E Deus manda Elias lá: vai lá, que eu vou ter um plano na vida daquela viúva, ela vai te sustentar. E Elias creu, e foi, e fez. E ela creu na palavra. Ela foi, pegou toda a farinha, todo o azeite, fez o bolo. Claro que foi lá levar para o profeta, e ficou olhando o profeta comer, sendo que ela estava morrendo de fome, mas tinha uma refeição. Ela tomou uma posição. Ela falou: se eu morrer, eu vou morrer um pouco antes, mas eu vou acatar a palavra do profeta, porque ele é o profeta de Deus. E ela fez. Se ela não fizesse, irmãos, ela ia comer mais uma refeição e não tinha mais, e ninguém tinha para dar, porque não chovia, a terra não produzia nada. Ela fez. Quando Elias terminou, Elias falou assim para ela: agora pode ir, porque a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que Deus mande chuva do céu. Amém, irmãos? Aqui eu coloquei, né, como a farinha e o óleo, como dízimo e oferta. Que às vezes a pessoa não dá porque ela acha que ela é muito pobre demais. Mas quanto mais pobre, mais precisa. Nós passamos tempo lá que quem ajudava eram os pobres, porque eles precisavam, e eles criam, eles nunca tinham ouvido o ensinamento relacionado com o dízimo e com a oferta, nunca tinham recebido essa palavra aqui,
que a pessoa era pobre, mas que Deus mandou Elias, e a Bíblia diz que Elias foi sustentado ali por aquela viúva, porque toda vez que ela ia lá, a farinha estava lá, o azeite estava lá, nunca faltou, até que Deus supriu. Então nós temos que crer nisso, e não nos colocarmos como uma situação de pessoas que não podem ajudar ninguém, não pode dar nada para a igreja, não pode fazer nada. Nós podemos sim, porque nós precisamos ter fé. O que falta às vezes é fé, irmãos, não é o dinheiro. Se nós tivermos fé, nós temos tudo, porque Deus tem tudo para nos dar. Deus pode abrir as portas. Nós temos testemunhos aqui, muitos, de pessoas que Deus abençoou, abriu porta de emprego, abriu porta de emprego melhor, pessoas que receberam milagres nesta área, e pessoas que estão precisando da bênção financeira, e esta bênção vem quando nós damos, porque quando nós damos, nós estamos dizendo, eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus é fiel. Então não adianta falar Deus é fiel da boca para fora, nós temos que falar com convicção. Deus é fiel, Ele cumpre suas promessas, se nós fizermos a nossa parte. Amém, irmãos? Às vezes a gente prega, fala, mas quando chega na hora de fazer, nós vacilamos, temos medo. O que Elias disse para aquela viúva? Não temas, vai e faz primeiro para mim. Amém? Eu creio nisso. Se você crer, Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai te dar respostas de coisas que você está buscando. Faça o voto primeiro, a bênção vai vir depois. Não, eu não tenho nada para dar, mas você tem um voto que você pode fazer, você e Deus. Você pode começar plantando uma moeda, mas comece, não tenha medo, creia, coloque a palavra de Deus em prática. Se você fizer o teu propósito com Deus, lembra de Jacó? Jacó disse, Senhor, se o Senhor me abençoar, e eu um dia poder voltar em paz para a casa dos meus pais, se o Senhor me prosperar, tudo que vier na minha mão, certamente te darei o dízimo. Entendeu, irmãos? Nós temos medo disso, mas no ensinamento da palavra, quanto mais damos, mais recebemos, quanto mais plantamos, mais colhemos, como é lá fora. Ninguém de braços cruzados vai receber nada. Nas coisas de Deus também é assim, temos que ter uma postura, temos que ter uma atitude. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos agora. Eu acredito que não tenha ninguém mais pobre do que esta viúva, do que ela era, e ela creu. O que você está precisando é crer, que Deus vai abrir a porta do emprego, Deus vai te dar toda a condição de você saldar suas dívidas, Deus vai abençoar para você abrir o seu negócio próprio, Deus vai abençoar aquele que você já tem, que você está precisando de prosperidade, você está precisando que Deus abençoe, você às vezes está buscando uma promoção, uma aposentadoria, você creia e coloque diante de Deus agora o que você está precisando e faça o seu voto, faça o seu propósito. O Deus de Elias está aqui, o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Faça este propósito agora, porque haverá mantimento na tua casa, haverá prosperidade na tua vida, não importa a situação e as circunstâncias, nada estava tão pior como estava aquele tempo. Hoje estamos vivendo tempos difíceis, mas o nosso Jeová Jiré está aqui para prover. O Deus da provisão está aqui, que você possa ter o seu coração aberto.
Se você um dia parou de dar o seu dízimo, renove. Se você nunca conseguiu dar uma oferta, faça este propósito. Você que tem dinheiro para receber, você que tem herança para receber, você que quer realizar um negócio, você que quer fazer alguma coisa, investir em alguma coisa, Deus abre as portas para você, Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós pregamos aqui a Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra é verdadeira, que o Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro. O Senhor conhece a nossa condição, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor sabe do problema financeiro que tem assolado, especialmente nesses últimos tempos, a vida de muitos que têm ganhado o seu pão com muito suor, com muitas lágrimas, e muitos que muitas vezes olham e está tudo vazio, não tem o que comer. Eu coloco diante do Senhor agora, porque nós temos, Senhor, na nossa mão a moeda mais forte, que é a fé. Esta fé que transporta, Senhor, as dificuldades, todas as montanhas, todas as muralhas. O Senhor pode derrubar todo gigante, todos os problemas difíceis financeiramente. Este é o momento da bênção financeira, Senhor, para a vida dos teus filhos, e que o teu Espírito Santo agora confirme esta palavra nos corações, para que cada um possa crer e possa abrir o coração, a mão, como aquela viúva fez, tomou posse daquela palavra, Senhor, que a farinha não ia acabar, que o azeite não ia acabar. E nesta noite nós também profetizamos que cada um tem esta bênção de fartura, de prosperidade nas suas vidas, e que o Senhor possa estar trabalhando poderosamente no coração, que o teu Espírito Santo possa estar orientando cada um o que deve falar, o que deve propor, o que deve fazer diante de ti agora, porque esta obra é tua, Senhor, esta palavra é tua, Senhor, e que nós sejamos instrumentos para abençoar muitas vidas também, para ajudar a tua casa, a tua obra, para que ela marche, para que ela continue. Esta igreja que o Senhor tem nos dado a graça de completar este ano 70 anos de bênçãos e de vitórias, apesar de todas as adversidades. Neste momento eu coloco nas tuas mãos cada vida, cada problema financeiro que cada um possa ter, e que o Senhor tome conta, que o advogado Jesus possa estar cuidando de cada causa, de cada negócio. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faço o propósito de também contar, testemunhar a bênção, porque Deus se agrada do nosso testemunho, porque isso serve de exemplo, de incentivo a muitas pessoas que também precisam ouvir, né? Precisam ver as pessoas recebendo, contando, para que ela também tome uma posição e nós tenhamos vidas prósperas, abençoadas, as portas se abrindo, e você, a partir de hoje, Deus vai começar a agir na sua vida. Fique atento, viu? Deus vai trabalhar de várias formas nesta área financeira. Então creia e tome posse dessa bênção. Fique bem de olhos abertos e reconheça que foi Deus que está enviando a bênção, a solução, a direção na tua vida.